choca, né? É algo que nos choca. É difícil você imaginar. Imagina só. E aqui esses mortos eram primogênitos. Era o primeiro filho. Né? Eram primogênitos que tinham morrido aqui. Imagina, né? Quando acontece isso na casa de alguém, há uma comoção geral. Aqui não. Aqui era no país todo. Algo aconteceu ali em que todos os primogênitos do Egito morreram. Não havia casa em que não havia um morto. Isso, meus amados, parece algo assim que nos choca. É algo que nos choca, que nos toca. Mas, eu vou dizer para os irmãos, conviver com a morte parece que se tornou algo natural para nós. Verdade. Algo comum. Todos morrem, né? Pelo menos biologicamente, todos morrem. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos são colhidos, todos morrem. Mas por que isso? Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para vivermos dessa forma. A Bíblia fala, né, que a morte ela é fruto, ela é a recompensa de alguma coisa. A Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte. Né? A morte ela só veio por causa do pecado. O pecado entrou no homem. E pelo fato do pecado ter entrado no homem, o homem morre. Né? E havia morte em todas as casas. Isso aconteceu, meus amados, porque Adão pecou. Lá no Éden havia uma direção, né? Pode comer de toda a árvore do jardim, menos de uma determinada árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem estendeu a mão e comeu da árvore. A serpente, né, o levou a errar, dizendo realmente uma meia verdade, né? Olha, por que não é para? Por que Deus falou que não era para comer da árvore? Por quê? Né? Mas Deus disse que se nós comêssemos dessa árvore nós morreríamos. A serpente falou, não é bem assim, né? Pode comer que vocês não vão morrer. Não tiveram uma morte natural, né? Uma morte instantânea, mas algo morreu neles. Nós fomos destituídos da glória do Senhor. Nós saímos da presença do Senhor. Nele está a vida, diz a palavra. E se nós estamos longe do Senhor, a tendência é que nós venhamos a morrer, né? A estar longe do Senhor, né? A ausência de vida é morte. Como a ausência de luz é escuridão, como a ausência de calor é frio, a ausência de vida é morte. Se nós estamos longe daquele que tem a fonte da vida, nós morremos. E o homem, de forma geral, foi tirado da presença, saiu da presença do Senhor por causa do pecado. Houve essa separação. Meus irmãos, nós estamos na mesma condição desse pessoal aqui do Egito. Nós estamos, ou estávamos, né? Não chegamos a Cristo ainda, então vamos colocar como um tempo presente. Nós estamos na mesma condição dessas pessoas aqui no Egito. Toda casa tinha morte. E a morte, ela veio, né? Todos pecaram, todos destituídos da glória do Senhor. A Bíblia fala, inclusive, em Romanos 5,14, só para a gente fechar, né, essa introdução. O Senhor fala em Romanos 5,14 que até aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. Mas não fui eu que comi o fruto, por que eu estou pagando? Porque uma vez que o pecado entrou, o pecado se instituiu no homem, a morte se instituiu no homem. Eu creio que o Senhor não criou o homem para que morresse. Né? Não havia em Deus, né, a intenção, né, de deixar o homem morrer. Era a vida. O Senhor criou o homem para a vida. Né? Aquela árvore não era para ser comida. O pecado da desobediência fez com que o homem caísse. Voltando, né, vamos voltar lá no livro do Êxodo. Já passamos em Gênesis, vamos voltar no livro do Êxodo. O contexto desta palavra, né, que nós lemos aqui, o contexto desta palavra. Aqui, meus amados, a Bíblia está contando uma história
história do povo judeu, do povo hebreu, melhor dizendo, do povo hebreu, que estava há 430 anos no Egito. 400 anos como escravo, inclusive. Dos 430, 400 anos como escravos. Depois que morreu José, chegou um rei, um faraó que não conhecia José. E aí tornou o povo judeu escravo. Por 400 anos, eles viveram como escravos no Egito. O Senhor, né, até que o clamor foi tanto que o Senhor ouviu a voz e levantou um homem, Moisés, para que fosse ao Egito. Nasceu no Egito, saiu, voltou para lá para libertar o povo. E Deus falou com Moisés, vai, diz a Faraó que o grande eu sou o enviou. Faraó vai se endurecer. Ele não vai deixar sair, mas pode ir que eu farei maravilhas no meio do Egito. E aí vem as 10 pragas. Praga da rã, praga dos piolhos, praga da saraiva, água se tornando em sangue. E esta é a última praga. Esta é a última praga. Né? A morte dos primogênitos. O faraó se endureceu tanto, né, que ele enviou uma praga ao Egito, que era a morte de todos os primogênitos. A Bíblia fala que todos os primogênitos morreram. Todos. Desde o maior até o menor. Desde o faraó até o mais simples. Até o primogênito do gado. Todos morreram. Todos morreram. E ao povo de Israel, ele deu uma ordem também. Ao povo hebreu, né, o Senhor deu uma ordem. A partir do versículo 21 diz assim a palavra. Nós estamos no mesmo Êxodo 12. E chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe, escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Sacrificai a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, vem daqui. Vem do Êxodo. Vem desse momento. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, a condição naquele tempo, para que naquela família, naquela casa, o primogênito não morresse, era pegar um cordeiro, né? A Bíblia fala sacrificar a Páscoa. E ali imolar aquele cordeiro serviria para o alimento, ele seria cozido, ele seria assado e comido por aquela família durante aquela noite, enquanto o anjo da morte passaria. Aqui a Bíblia fala o próprio Senhor, né? Através do anjo, né? O anjo passaria por aquela terra, e onde não estivesse aquele sangue nas ombreiras, né? Ambas as ombreiras na verga da porta, né? O anjo, onde não estivesse, o anjo entraria e mataria o primogênito, né? É algo que, voltando a dizer, é algo que nos choca. Por que Deus faz isso? Porque, na verdade, não foi o Senhor quem fez, foi o homem quem provocou. O homem que pecou, o homem que desobedeceu, mesmo fora da semelhança, né? Não a semelhança de Adão, mas a morte, né? É algo assim que, infelizmente, a gente convive muito próximo por causa disso, né? Por causa do pecado. Agora, os irmãos vejam a diferença. No povo de Israel, havia o sangue na verga da porta, não morreu ninguém. No Egito, os primogênitos morriam. Mas, em todas as casas havia um morto. Em todas. Aqui fala do Egito, mas vou dizer para os irmãos, na casa dos hebreus também havia um morto. Não foi só no Egito, não foi só dos egípcios que morreram, mas que morreu o primogênito, mas no povo hebreu também tinha um morto. Quem era o morto? Alguém pode dizer quem que era o morto na casa dos hebreus? Revelado. Havia um morto. O cordeiro.
O cordeiro foi o substituto. Né? O cordeiro foi o substituto naquele momento. Porque o anjo do Senhor passaria e mataria o primogênito. Mas o cordeiro, esse cordeiro que foi morto, que foi imolado, o sacrifício da Páscoa, ele foi o substituto, não morreu. O primogênito da casa do hebreu não morreu porque havia um substituto. Havia alguém que morreu no lugar dele. Jesus Cristo, meus amados, é a nossa Páscoa. Não é por acaso que Jesus Cristo morreu, né, próximo à Páscoa e ressuscitou no dia da Páscoa. Não foi uma coincidência. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, ele morreu pela nossa vida. A salvação veio para todos, para todos. É interessante, meus amados, a Bíblia fala que a alma que morrer, a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Ah, mas ninguém morreu no Jardim do Éden. Ninguém morreu. Houve uma morte, mas uma separação. Engano. Teve morte. O homem pecou. E a Bíblia fala que o Senhor deu, né, isso está lá em Gênesis 4, se não me engano, não lembro agora o versículo, fez uma túnica com pele de animal para cobrir, porque eles descobriram que estavam nus. Eles fizeram um avental com algumas folhas, né, um avental somente. Mas o Senhor fez uma túnica com pele para eles. Houve um sacrifício já no Éden. Isso significa, meus irmãos, que havia esperança. Hoje, nós ainda nesta carne pecaminosa pecamos, né? Mas aquilo lá já apontava para uma esperança. Não morreríamos mais. Não morreríamos. Sabe, a diferença, meus irmãos, como a irmã leu aqui o versículo, né? E já encaixou na palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe quem é Cristo? Aquele que morreu pela tua vida, aquele que morreu pela minha vida, que morreu pela tua vida. Sabe, meus amados, nós não precisamos matar o cordeiro. Não é necessário mais matar o cordeiro. Jesus Cristo já se entregou pela nossa vida. Nós hoje, meus irmãos, não morremos mais. Espiritualmente falando, nós não morremos, porque a Bíblia fala, né, Jesus Cristo está falando lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia fala que a semelhança, né, a semelhança está lá em, deixa eu ler, que eu prefiro ler porque senão eu erro em alguma coisa. Livro de Romanos, capítulo 6. Vamos abrir lá, Romanos 6. Versículo 5 diz a palavra: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte. Quer dizer, Cristo morreu, Cristo se entregou por nós, né? Se nós fomos plantados na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Como foi a morte de Cristo? A morte de Cristo foi na cruz. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele foi o substituto nós tínhamos que morrer naquela cruz. Mas o Senhor subiu aquela cruz para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Quanto tempo Jesus Cristo ficou na sepultura? Quanto tempo? 3 dias, 2 dias. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele ficou 2 dias. Então a semelhança da sua morte é a semelhança da nossa ressurreição. O pastor Walter ainda falava, ele batia muito nessa tecla. A sepultura não pode te segurar mais que 2 dias. No terceiro dia nós ressuscitaremos com Ele. Né? A nossa alma, meus amados, a nossa alma verá o Senhor. Aquele que não tem o Senhor, aquele que não tem a Cristo, ele morre e acabou.
né? Enquanto a vida há esperança, morreu, acabou, né? O Senhor é aquele que enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é a vida, porque tem muita gente por aí que parece mortos-vivos. A vida que está em Cristo, nós precisamos dela para viver eternamente. O Senhor, meus amados, é aquele que tem nos chamado, né, para que venhamos entender tamanha salvação. É para mim e é para você. É para mim e é para minha vida e para a tua vida. O Senhor quer nos visitar e encher a nossa vida, né, com a presença dEle em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor é aquele que tem provido, como Ele proveu no Egito, um substituto, para que o primogênito não morresse, para que não houvesse choro, clamor no meio do povo de Israel. O Senhor proveu um substituto lá naquela época. E aquilo, meus irmãos, o Antigo Testamento é sombra daquilo que ainda estava por vir. Aquilo mostra, aquilo aponta para Jesus Cristo. Aquele substituto, hoje, é Jesus Cristo na nossa vida. É o Senhor da glória. Ele tem nos amado. A misericórdia dEle, a graça dEle, é muito além daquilo que nós podemos entender. O Senhor, meus irmãos, é aquele que conquistou para nós a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós falamos que Ele é a vida, mas Ele é o caminho também. Ele é o caminho de volta ao Pai. Ninguém chega ao Pai senão por mim, diz a palavra. E Ele é a verdade. A verdade é a palavra. A palavra é carne. Cristo fala, aquele que não comer as minhas carnes não é digno de mim, né? A carne, aquele cordeiro que era comido ali, é porque nós precisamos desta palavra. Essa palavra traz vida, né? A palavra que no Novo Testamento, né, ela muda a carne para o pão. Por isso que um dos elementos da Páscoa, nós celebramos a Páscoa na igreja, é o pão, né? É a palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A vida que está em nós, não é nossa, é dele, né? Ele nos leva ao Pai. Mas aqui nós temos a palavra, o alimento para a nossa vida, o alimento para a nossa alma, para que a gente possa ser fortalecido nessa caminhada. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Sabe, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ele foi, né, ele que foi humilhado, Ele que foi envergonhado. Aquela morte de cruz, era a pior morte que poderia acontecer. Ele levou, ele subiu ao madeiro, ele foi levantado. E quando ele foi levantado, ele atraiu muitos para ele. E aquele sangue derramado no chão, na terra, ele verteu todo o seu sangue. Não é necessário mais matar o cordeiro e passar na verga da porta. Não é necessário mais. Aquele sangue que jorrou dele e caiu na terra. Através desse sangue, nós temos vida. E vida abundante. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu quero dizer para você, não precisa mais matar o cordeiro. Não é necessário mais matar o cordeiro. O cordeiro já se entregou pela tua vida. É necessário uma coisa só: nos entregar a Ele. Aceitar a Cristo. Nós não precisamos mais sair matando o cordeiro. Isso acabou. Jesus Cristo já morreu. Né? Receba Cristo na tua vida. Abra a tua boca. A Bíblia fala, aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca, né, será salvo. Será salvo. Né? Receba Cristo. Deixa Ele entrar, Ele encher a tua vida, porque você vai falar de vida, né? Porque aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Deixa o Senhor trabalhar a tua vida. Deixa Deus reinar na tua vida. Deixa Cristo entrar. Ele já morreu por você. Né? É algo muito... É algo que a nossa mente, ela é limitada até para entender. Mas Ele morreu no teu lugar. A Bíblia fala que, acho que é em Romanos mesmo, Romanos 5, acho que um pouquinho atrás aqui, 5, fala assim que alguém morreria por um justo. Né? Alguém ousaria até morrer por um justo. Mas a Bíblia fala que o Senhor morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós éramos pecadores. Ele nos amou não porque via alguma coisa em nós, mas é o amor incondicional de Deus.
Ele olha para você e Ele te ama incondicionalmente. Não por aquilo que você pode dar a Ele. Às vezes nós amamos com alguns interesses, né? Bom, eu amo fulano porque eu tenho uma contrapartida ali. O amor ágape significa amor incondicional. Ele não olha para aquilo que você pode dar a Ele, mas Ele te ama mesmo assim. Assim Deus amou o mundo. Assim Deus amou a todos. Mas a vida eterna é só aqueles que o recebem. É só aqueles que o recebem. A Bíblia fala em João, né, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse? Poder sobre a morte. Poder da vida. Né? É o poder. Né? Nem todos são filhos de Deus, porque nem todos têm esse poder. Nem todos são filhos de Deus. Muitos falam são filhos de Deus, são criaturas do Senhor. Mas filhos de Deus é aquele que recebeu o Senhor, os quais Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amados, nós não somos diferentes de ninguém. O Senhor ama a todos. O Senhor ama a todos igualmente. Mas a diferença é em receber. Se nós recebemos o Senhor, nós temos a nossa vida transformada. Eu conversava com uma irmã outro dia. A irmã contava a história da sua vida. E eu disse para ela assim, sabe, irmã, eu conheço uma pessoa em Campinas, que quando ele começa a contar a sua história, ele parece estar contando de outra pessoa, né? Ele é ministro de louvor, né? Ele pelo testemunho do próprio pastor Osmil, o pastor Osmil considera, né, o melhor ministro de louvor do ministério. Ele está em Campinas. Frank, não é esse Frank não, é o Frank, né? É o Frank, não sei se os irmãos conhecem o Frank, né? É o diácono, né, e ministro de louvor. Homem de Deus. Agora, quando ele começa a contar o testemunho dele, ele está contando de outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Eu comentava com uma irmã essa semana. Não é a mesma pessoa, né? Drogado, né? Ele usava drogas constantemente, gostava de rock pesado, era hippie, né? Passou uma fase que era hippie, não tomava banho, né? Não se vestia direito. Ele conta que ele ia nesses bailes, nesses shows de rock, e ele gostava de ficar lá na frente, na turma do gargarejo. Mas ele chegava, ele sentava no meio da caixa, junto com as caixas de som ali. E aquele barulho pesado ali, ele botava a cabeça dele ali para ouvir aquilo, né? Porque Deus o chamava. E Deus falava que o seu lugar não é aqui. E ele enfiava a cabeça no aparelho de som, né? Naquela caixa de som, para tentar não ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor continuava falando com ele. O seu lugar não é aqui. Eu tenho te chamado para outra coisa. Até que um dia, né? Até que ele conta com mais detalhes. Até que um dia ele não se suportou mais. Nem ele aguentava. Imagina quem estava em volta dele. Ele não se aguentou. Ele saiu da casa de manhã para ir se entregar, para ir se internar numa clínica de recuperação. Passou em frente à igreja. Ele, né, quando criança, ele se desviou com 14 anos. A igreja, com duas folhas, as duas portas, uma porta estava aberta, né? Tinha alguém lá dentro. E ele passou em frente à igreja, ele parou, ele olhou, se lembrou, né? Se lembrou do tempo. Ele entrou para a igreja, que a hora que ele entrou naquela nave central ali, ele olhou para o altar, já foi se rastejando e entregou a sua vida ali, né? Tinha um pastor ali, orou com ele, pastor que ele inclusive ele conhecia, né? Orou e a vida dele foi transformada. Se os irmãos conhecerem esse amado irmão, vai falar assim, não é possível, não é esse homem, não é, Deus mudou tudo. Eu lembrei da irmã hoje, a irmã contando isso aqui, a irmã é outra, nova criatura, glória a Deus, minha irmã, é algo assim, inconcebível à mente humana, porque o Senhor trabalha e o Senhor transforma a nossa vida. Ele tira, amados, aquilo que não presta.
Ele tira aquilo que não faz parte, ainda que algumas coisas demorem para sair. Né? Na frente da igreja em Campinas, na antiga, lá tinha uma árvore, acho que era flamboyante, né? Que era aquelas folhinhas bem miudinhas assim, e a pedrinha portuguesa. Então, a gente era diácono, ia varrer aquilo ali, né? A turma chamava aquelas folhinhas assim de pecadinho de crente, né? Porque era pequenininho e não saía. Do lado tinha uma árvore assim, e do lado tinha um chapéu de praia, né? Chapéu de praia é uma beleza para varrer. Folha dessa idade assim, você dá uma vassourada assim, acaba lá embora, né? Mas o pecadinho fica ali. Ainda que fiquem algumas coisas, não tem problema, nós somos humanos mesmo. Não tem problema. O importante é receber a Cristo. Amém. O importante é aceitar a Cristo na sua vida, porque Ele vai trabalhar a tua vida e vai transformar. Passa 18, 20 anos, você não reconhece, não é mais a mesma pessoa. Não é mais. Jesus Cristo quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Amém. O Senhor é tremendo. Ele pode fazer. Tem coisa que para você olha e fala assim, não é possível. Isso não vai ser consertado na minha vida. É porque você não conhece o Senhor Jesus Cristo. É porque você não conheceu o poder de Deus ainda. Ele vai fazer. É só você entregar. Entrega. Descansa no Senhor. Filho meu, diz a palavra, dá-me o teu coração. A única coisa que o Senhor pede, dá o coração para Ele. Deixa o resto que Ele faça. Amém. Muitas vezes nós esperamos. Preciso me consertar nisso, preciso me consertar naquilo. Eu preciso melhorar isso, porque antes disso eu não sou digno. Não. O Senhor quer o teu coração do jeito que você está. Há um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. A alma que deseja o Senhor, Deus visita. Deus muda, Deus transforma. O Senhor é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que coloquem